Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos falando sobre homeopatia, estamos falando da família das baritas, né? E as baritas, conforme a gente vai falando sobre ela, né, refletindo sobre o papel das baritas, elas têm se mostrado um medicamento que precisa ser mais estudado, porque elas têm muito a ver com a atualidade, né? Tem muito a ver com as questões neurodivergentes, com as questões dos idosos, né? Então, bastante importante a gente colocar esses remédios mais em destaque, né? E hoje a gente vai falar da barita fosfórica. Aliás, estamos entrando na reta final, né, dos nossos estudos de barita. E a gente vai falar também de uma barita toda especial, né, uma barita muito amorosa, que é a barita fosfórica. Então, gente, vamos lá. Lembrando, né, que as baritas têm a questão da neurodivergência, da dependência, né, da dificuldade de performar nesse mundo. E, por outro lado, a gente tem o fósforo, né? O fósforo tem uma questão emocional, de precisar se sentir amado, de precisar se sentir cuidado, uma necessidade de se sentir zelado. E, como ele tem essa necessidade de amar, se sentir cuidado, se sentir amparado, eles são pessoas que emitem isso também. Então, o fósforo é uma classe muito especial aí de medicamentos, principalmente para tempos difíceis, né? Então, o tema central é a sensação de não ser amado ou cuidado por aquele de que se depende emocionalmente. Isso aqui é muito doloroso, viu, gente? Isso aqui é eu falo que dor de amor é a pior dor que alguém pode existir. Perder alguém que você ama, seja para a vida ou seja para a morte, é algo extremamente doloroso e isso traz doenças, principalmente as crônicas, tá? Então, muito bem, sensação de não ser amado por aquele que depende e medo de ser tratado como indiferença por causa da sua própria incapacidade. Medo de ser ridicularizado, principalmente na escola, ou numa situação de aprendizado, ou medo de se comunicar e parecer ridículo. Evita situações em que possa parecer tolo e ignorante. Pode apresentar dificuldades de aprendizagem, principalmente medo de errar, insegurança escolar, uma busca constante por validação do professor, né? Pode abandonar os estudos por vergonha ou sensação de fracasso. Olha, gente, contar uma coisa para vocês. Nesses tempos atuais, essa coisa da dificuldade de aprendizado é uma coisa que está muito em voga, né? Tem aparecido muito nas crianças, o medo de aprender, o medo de errar. Então, aqui a gente tem mais um remédio que pode ajudar a gente, que é a barita fosfórica, né? A barita muriática também pode ajudar, a barita carbônica também pode ajudar, mas aqui tem um lance especial, porque o fósforo, né, eu falei do amor, eu falei com a questão do zelo, mas também tem questões com a educação e com a comunicação, o fósforo, né? Então, por isso que para ele se comunicar, ir bem na escola, ser validado pelo professor, é algo muito importante, tá? Bom, sensibilidade social extrema, né? Sofre ao ver outros sendo ridicularizados, defende o excluído, faz amizade com pessoas marginalizadas ou com deficiência, são extremamente tímidos, né? Não gostam de contato com estranhos, podem ficar mudo diante de comportamentos agressivos e autoritários de algumas pessoas, desgostam de interações mais suaves, né? Podem haver vergonha por vínculos familiares, né? Então, medo de ser julgado por ter alguém na família com deficiência, o irmão, o pai, a mãe. Esconde os vínculos, né? Para evitar desencontros sociais. Aliás, por esconder vínculos, evita encontrar encontros sociais. Comportamento ambíguo, né? Muito simpático e muito solidário, porém muito vulnerável e muito inseguro.
Pode parecer frágil ou infantil em situações de pressão. Então, são pessoas muito fortes, né? Mas quando pressionados, acaba essa coisa da infantilidade, do pueril, acaba aparecendo mais. Aspectos físicos, né? Então, mais uma vez, lado direito dominante, agravamento com frio, umidade, desejo de doces, uma sede mais intensa. Sistema nervoso ainda em desenvolvimento, né? Então, cuidado com as... pode aparecer, né, em pessoas com uma certa demência. O que eles chamavam antigamente de idiotia, que hoje nós chamamos de neurodivergências, tá? Um retardo no desenvolvimento físico e mental, mais um tipo aqui de neurodivergência, baixa estatura, fraqueza geral e emagrecimento. Presença de glândulas inchadas, amígdalas inflamadas e aumentadas, câncer nas regiões das glândulas, pode aparecer bronquite, pode aparecer arteriosclerose, dores e hemorragias, tá? Então, gente, olha, no mundo hoje que tem muitas queixas de distúrbio de aprendizado, né? Se você nota uma criança muito apreensiva com questões de aprendizado, com medo de perguntar para o professor, ou fica toda hora perguntando para o professor porque está querendo se sentir validada, né? Estuda, e às vezes tira nota baixa na prova, né? Que, portanto, tem uma baixa autoestima por causa disso. Acha que vai fazer a prova e que não vai dar conta. Vamos pensar em varita fosfórica, hein? Gente, que família é essa, hein? Para os dias atuais, né? Realmente que esses remédios venham mais à tona, né, e que a gente estude-os com mais carinho. É isso aí, pessoal. Reta final, a gente vai para o nosso último vídeo. Nosso próximo vídeo vai ser varita sulfúrica, e eu vejo vocês lá. Não percam, não percam.